E aí, turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Mais um dia de tendência de baixa no gráfico do índice e mais uma vez, grande parte das pessoas operando na ponta da compra, né? De novo, muitas das vezes as pessoas não conseguem identificar a tendência e acabam operando contra a tendência e ficam se estabacando, ficam fazendo operações, tomando stop, onde um dia simples, fácil, que era só necessário você operar para um lado, que seria o lado da venda. Então, vou estar fazendo um pouco da análise aqui com vocês, né, dos melhores pontos, o que a gente poderia ter feito para realmente operar mais na ponta da venda e não ficar tomando stops desnecessários, beleza? Então, bora começar o nosso conteúdo. Antes de começar o nosso conteúdo, pessoal, queria pedir vocês o de sempre, like, inscrição, comentários, né? Comente quantas vezes vocês quiserem durante o vídeo, inclusive comentem dúvidas, tá? Comentem quantas dúvidas vocês quiserem com relação às leituras e o que eu falar aqui, que todos os comentários eu respondo, tá? Falo a minha opinião, se for dúvida, se for feedback, enfim, eu respondo todos os comentários, tá bom? Então fique à vontade, o comentário é de vocês. E além disso, pessoal, lembra vocês da semana do Day Trade Consistente, dias 14, 15 e 16 de janeiro, às 20 horas, aqui no YouTube, tá bom? E para você participar desse evento, que é online, que é gratuito, né? Aquele evento onde a gente traz para você novidades, fala sobre o operacional, mostra como que o nosso operacional funciona. Para você participar, simples. Clique no primeiro link da descrição, vai lá para o grupo e já demonstra o seu interesse em participar do evento. Tá bom? Então eu te aguardo nos dias das lives. Valeu! Show de bola, turma. Então vamos fazer as nossas análises aqui. Estou com o gráfico somente dos 5 minutos na tela. Vou colocar aqui os outros gráficos para a gente conseguir fazer a nossa análise. Primeiramente, logo também coloco os outros times, né? Para a gente fazer análise de contexto e também das entradas. Primeiramente, vamos colocar aqui o do 60 minutos para a gente entender, né, o que realmente o mercado fez, né, em relação à tendência e o que eu fiz também, né, em relação a entradas, né? Se você percebeu no Instagram, a minha entrada ela foi basicamente aqui, certo? Eu fiz uma entrada basicamente aqui nessa região, peguei um percentual legal dessa operação de venda e aí para mim foi suficiente para mim estar realizando a minha meta. Vou estar falando um pouquinho dela para vocês quando chegar o momento, mas antes vamos falar um pouquinho sobre a tendência e um pouco da previsão do que eu imaginei que poderia acontecer no mercado e a partir disso o que eu meio que bolei de estratégia, né, para a gente estar executando a operação de venda que eu fiz ali. Então vamos ao entendimento de mercado, pessoal. A gente tinha, né, juntando ali talvez anteontem com ontem, a gente teve um contexto comprador, né? O mercado ele começou a trabalhar com pernas de alta. Percebam que o mercado estava fazendo tendência de alta com topos e fundos ascendentes, certo? Então, isso caracteriza para a gente uma possibilidade de tendência de alta. Aí, no finalzinho de ontem, aconteceu algo importante. Nós tivemos um início de tendência de baixa, ou pelo menos uma estruturação de tendência de baixa, que é o que? O mercado ele veio, quis dar uma continuidade nessa tendência de alta, ele não conseguiu subir, ele não conseguiu dar a continuidade no movimento de alta e o gap com a movimentação do dia de hoje, o que o mercado fez? Deu uma puxada para baixo. Então, com o gap aqui, eu já imaginei que o mercado poderia dar a continuidade nessa onda para testar o fundo. Eu imaginei isso e além disso eu imaginei também que se ele rompesse esse movimento, né, a gente teria ali, né, um dia trabalhando numa tendência de baixa. Então, tudo me indicava que o contexto a princípio seria uma tentativa de continuidade de baixa e que se isso acontecesse, os próximos movimentos que viriam a acontecer logo após isso aqui também seriam movimentos interessantes para a gente trabalhar na ponta da venda, né? E talvez uma compra depois, quando o movimento voltasse a reverter, a gente começasse a trabalhar na compra, mas com essa ideia, eu priorizei mais as operações de venda. E agora, vamos lá para os gráficos, né, com as outras telas, né, os outros time frames, e vamos identificar o momento exato de entradas, né, em algumas operações que aconteceram durante a parte da manhã. Então vamos lá, pessoal. Percebam, né, que o mercado depois ali, né, das 10 horas, né? Na verdade, depois das 11 horas, o mercado ele deu uma grande lateralizada, só deu uma puxadinha melhor agora, né? Por volta desses últimos minutos aí, tá? Então não vamos pegar essa parte que lateralizou, vamos falar basicamente da parte que fluiu, né? O mercado tinha volume e tudo mais. A primeira oportunidade de venda que eu vi, porém eu não operei, tá? Foi essa daqui, ó. Essa daqui, ó, tá vendo? Que houve uma negação de rompimento aqui, ó. Aqui foi uma negação de rompimento, tá? Atrelada a um candle de continuidade aqui no gráfico de 15 minutos. Tá? Então, totais condições de você fazer uma operação de venda e ir até a mínima. Então, aí o movimento desceu, né, pessoal? Ele desceu, tentou fazer novamente mais um pullback, tá? Tentou fazer novamente um pullback. Você poderia ter tentado uma operação de venda no 10 ou no 11, tá? Para tentar uma nova expansão de baixa, só que isso não aconteceu. Houve uma falha dessa movimentação, o mercado ele estruturou um pivôzinho, né? Aqui nessa movimentação, ele não conseguiu dar a continuidade, fez esse pivôzinho. Por quê?
porque isso mostrou fraqueza e jogou o movimento para um pullback maior, que foi onde eu realizei a minha operação de venda, certo? Então, ele veio, fez o movimento e foi até a região de pullback. Perceba que aqui é como se fosse um canalzinho, e se você levar isso aí ao pé da letra da análise técnica, é como se fosse uma bandeira, né? Uma correção em bandeira, né? Uma correção até os 50%, que ele fez esse formato de canalzinho de alta, né? E aí, pessoal, eu não vou entrar no mérito da compra, porque eu quero uma compra contra tendência, e cai muito nessa questão. Se você está numa tendência de baixa, evitem operar operações que são contra a sua tendência. Não que elas não vão dar certo, porque pode acontecer de dar certo, porém, priorizem a qualidade das operações de vocês e tentem prever o movimento antes dele acontecer. Porque se você tem uma tendência de baixa, a ideia é ele voltar numa correção para tentar uma nova expansão. Essa é a ideia da tendência de baixa. Então, se você tem essa ideia para o movimento acontecer, por que você vai querer fazer um movimento antes que vai contra este movimento? Porque se você fizer uma compra e depois uma operação de venda, pode ser que aquela compra acabe com o seu dia. Seja uma operação tão ruim ao ponto de acabar com o seu dia. Porque às vezes você não vai ter psicológico, às vezes vai ser uma compra ruim, às vezes vai ser uma compra que não vai dar certo e depois, quando surgir a operação boa, que seria na venda, você não vai executar porque você já vai estar com medo. Então existem diversos fatores que atrapalham você quando você realiza uma operação contra tendência ou uma operação que ela vai contra aquele contexto que você previu antes no mercado. Então isso é muito importante. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não realizei essa operação de compra, mesmo sabendo os princípios e sabendo os motivos que poderiam dar certo. Não realizei. E o que aconteceu? Eu esperei o que aconteceu aqui, ó. Uma falha também da movimentação de alta, além disso um contexto completamente de queda. Eu tinha vários pullbacks que eu poderia estar identificando para fazer essa operação. O primeiro deles era esse aqui dos 60 minutos. Olha esse pullback aqui, ó, com o teste, né? Então tivemos um pullback 60 minutos, onde a gente tinha acabado de fazer o rompimento do fundo prévio. Então, excelente oportunidade, tá? 15 minutos também no pullback, mas aqui ficou muito perceptível para mim no 30 minutos. Olha aqui, ó. Aqui no 30 minutos ele fez tanto um pullback como também uma violinada de candle anterior. Ele voltou negando o topinho do candle anterior, certo? Que nada mais é do que esse topinho aqui, ó. Voltou negando ele, né? Então, o 60 já me deu esse direcionamento excelente. O 30 também me deu. Eu não precisava de mais nada, né? Porque no 5, como eu falei com vocês, eu já tive a demonstração dessa falha aqui, ó, de continuidade de alta. Olha aqui que legal. O mercado ele não conseguiu subir. E isso representa para mim no gráfico de 1 minuto, se você parar para colocar uma linha e tudo mais, isso aqui é um pivô de baixa, né? Um pivô de baixa. Aqui você tem um topo triplo, né? Se você colocar uma linha lá, você vai identificar isso. Olha só, você tem uma sequência, né, de topos triplos, né? Com uma característica também aqui, ó, de um pivô um pouco mais baixo. E também tivemos aqui, ó, rompimento, pullback para gerar essa movimentação de queda. Então, fiz a minha operação de venda, show de bola, tá? Para mim foi uma excelente operação e o mercado fluiu bem, seguiu a tendência e desceu bastante e desceu até, né, meados aí das 11 horas, né, que fechou o próximo candle lá dos 60 minutos e tudo mais. Lateralizou depois, né, igual eu falei com vocês, a gente não vai entrar no mérito do que aconteceu depois, né, agora tá de novo, né, fazendo mais uma puxada seguindo a tendência, por isso que é muito importante você continuar seguindo a tendência mesmo que o mercado lateralize. Olha aqui o que aconteceu aqui, foi um triângulo, né, triângulo simétrico. Triângulo simétrico, ele embaraçou com a média, fez um triângulo simétrico que é pra gente uma figura de acumulação, mas isso não deixa de ser uma tendência de baixa devido ao contexto do passado, né? E agora estourou o fundo, pegou os stops e provavelmente vai buscar uma nova projeção para baixo. Beleza? Tivemos aqui uma entrada também no 60, né, com o fechamento do 5. Excelente oportunidade aqui para vender bem no comecinho desse rompimento, tá? Deixa eu dar uma olhada no dólar, para a gente fechar e passar a régua da nossa análise. O dólar hoje, diferente do índice, né, trabalhou lateralizado. Hoje o índice desceu, o dólar travou, né? Então, por algum motivo, o dólar não quis fluir e se desenvolver assim como foi o índice. Mas, hoje, né, diferente do índice, abriu com tendência de baixa, hoje o dólar abriu com tendência de alta com o quê? Uma abertura acima desse topo prévio. Então, esse topo prévio era o que demonstraria para a gente uma tendência de alta, abrindo acima dele. Então, tivemos algumas oportunidades, como por exemplo, o 3 fechou, compra no 4, é uma compra difícil, tá? Onde você utilizaria de novo um candle de continuidade no 15 minutos e também possíveis sinais de gatilhos no minuto, eu imagino. Exatamente, né? Ou 3 minutos, enfim, você poderia estar utilizando, probabilidade de romper o topo, buscou, mas não passou, né? Então ali abriu uma margem para o mercado começar a dar uma lateralizada, jogou de novo para o fundo e correção 50% e de novo uma nova compra.
tá? Aqui, ó. Jogou para correção de novo. Fundo do dia, fundo aqui também. Então você tinha aí uma sequência de fundos. E aqui para mim o 10 minutos ficou bem legal. Quer ver? Isso. Fibo no gatilho no 7. Além disso, você pode considerar isso também uma falha de Fibo de baixa, que não gerou a continuidade do movimento, né? Não furou, porque se tivesse furado, continuaria tendência de baixa. Não furou, virou tendência de alta, probabilidade de romper o topo. Aí, mais uma comprinha no dólar. Demorou para fluir, né? Mas com parcial e com proteção aqui embaixo, você levava até o topo e conseguiria realizar. Depois, de novo, ele não conseguiu passar do topo, devolveu o topo, devolveu o movimento até o fundo, né? Deu mais algumas outras operações de compra, mas vamos desconsiderar porque, assim como o índice, né, tava ruim, o dólar também ficou ruim, só que a diferença é que o índice andou agora e o dólar ainda tá parado, né? Então, essas foram, pessoal, as análises, né, do dia de hoje. Show de bola, pessoal. Então, encerrando as análises. Se tiverem gostado, deixa o like, se inscreve no canal, comenta suas dúvidas e feedbacks em relação à análise que eu fiz hoje com vocês. E não se esqueça do nosso evento, dia 14, 15 e 16, às 20 horas aqui no YouTube, a semana do Day Trader Consistente. Beleza? Link tá aqui na descrição se você quiser participar do nosso evento. Um grande abraço e valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body